Boa tarde. Retornamos com mais palestras nos painéis setoriais 2025. Na parte da manhã tivemos o painel Mineração e o painel Materiais Avançados Brasil no Mundo, que mostrou entrevistas com Amino, Texiglass e Equiplas. Agora, no período da tarde, temos duas palestras sobre economia circular e depois temos todas as 5 palestras do painel Grafeno e outros nanomateriais. Então, para iniciar o painel Economia Circular, que é um tema que a gente tem tratado todos os anos, seja no formato online ou seja durante a FEIPLAR e FEIPUR, a gente começa com a Covestro, que é uma empresa que tem trabalhado muito fortemente no tema da economia circular, e quem vem nos atualizar, nos passar as inovações é a Fernanda Porto, especialista de vendas técnicas de poliuretano da Covestro. O tema da apresentação é Economia Circular e Neutralidade Climática, Inovação e Colaboração para um Desenvolvimento Sustentável. Então, com muito prazer, chamo essa grande parceira, essa grande especialista de mercado, Fernanda Porto. Tudo bem, Fernanda? Oi, boa tarde, Simone, tudo bem? E você? Tudo jóia também. Estava justamente mencionando que a Covestro já há vários anos ela lidera, né? É uma das empresas que mais trabalha para essa implementação desse conceito de gestão que é a economia circular. Então, muito bom você novamente com esse tema, né? Covestro novamente com esse tema, para que vocês possam mostrar as inovações, as conclusões, os aprendizados nesse conteúdo específico. Então, muito obrigada, viu, Fernanda? Perfeito, Simone, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui trazendo esse tema que para a gente assim é valiosíssimo. Eu acho que é o que a gente, claro, depois de vendas, né, que nenhuma empresa que está por nada nesse mundo, cada um precisa se manter os seus negócios, mas eu acho que para a Covestro essa chave ela já virou. Mas a gente trabalha muito, muito mesmo. Eu até agradeço que você falou que realmente é a forma que a gente quer ser reconhecido no mercado. O tema para a Covestro é economia circular, é desenvolvimento sustentável, é neutralidade climática, né? Então, cada ano que a gente traz esse tema, a gente quer trazer novidades, o que a gente tem feito, que projetos que têm dado certo, o que a gente vê para o Brasil, de que forma a gente acha que isso vai avançar, né? Porque quando a gente começou a falar desse tema, a gente sentia, claro, nós somos pioneiros, né? A gente trouxe isso, a gente, por ser uma empresa multinacional, a gente trouxe isso da nossa matriz para o Brasil, e no começo, assim, realmente era muito no começo, pouca gente falava disso, e muita gente ainda não acreditava. Mas eu acho que hoje não é mais uma questão de acreditar, é uma questão de estar aí, né? E de que forma que a sua empresa vai encarar a economia circular, vai encarar a logística reversa, a neutralidade climática, o impacto que a sua empresa gera ao meio ambiente, ao planeta, de que forma isso vai ser compensado, que tipo de projeto a gente vai escolher para seguir, né? Então eu acho que não é mais quando, né? Agora eu acho que a gente já está no como. De que forma que eu vou estudar os meus processos, de que forma que eles impactam ao meio ambiente, né, ao planeta, onde eu posso buscar alternativas para continuar trabalhando de uma maneira sustentável, né, para as próximas gerações ou até para a nossa própria geração, né? Estamos vivendo cada vez mais, graças a Deus, eu acho que a gente tem evoluído muito em medicina, em cuidado com nós mesmos, né? Então, não falo mais que é para as próximas gerações, eu acho que é para nós mesmos, para a gente aproveitar no momento que a gente for, né? Se tudo correr muito bem, dentro do planejado, nos aposentar, nós vamos aproveitar a vida, a gente estar saudável e ter um planeta saudável, né? Eu acho que é fundamental. Então, hoje eu trouxe para vocês, então, algumas evoluções do tema, que a gente sempre gosta de trazer, algumas inspirações,
para as pessoas, para as empresas que estão aqui assistindo esse nosso webinar, alguns projetos que deram certo, o que a Covestro tem feito. Eu acho que é fundamental a gente sempre ficar falando sobre o assunto, né, para a gente poder trazer para o nosso dia a dia. Então, só um breve histórico de quem é a Covestro, né, eu acho que é importante, então, são pessoas que estão assistindo que são de diversas áreas, né, áreas diferentes. É importante só trazer aqui para a conversa. Então, nós somos uma empresa global. Quem conhece a Bayer, né, que tem uma marca muito forte no mercado, há 10 anos, mais ou menos, nós somos a divisão química da Bayer, que se desmembrou. Então, hoje a Bayer não tem mais participação acionária nenhuma, ela é uma empresa que saiu, né, foi feito um spin-off, então, uma empresa que surgiu do zero, que já tinha uma história, a gente brinca, né? Então já tinha um histórico como Bayer, então a gente partiu de Bayer Material Science e simplesmente virou Covestro. Todas as plantas globais da Covestro, que eram da Bayer, viraram Covestro, foi só realmente uma separação. Quais são os materiais que a gente mais trabalha, né? Quem escuta mais falar da Covestro é quem conhece os materiais da Covestro. E o nosso foco principal poliuretano e policarbonato. Né? A gente trabalha com polímeros, estamos focados na indústria de plásticos, trabalhamos com poliuretano como espuma, então polióis, isocianatos para espumas, tanto rígida, quanto flexível, quanto semi-rígida, para todas as aplicações, a Covestro tem algum poliuretano. Eu digo que a gente é meio que especialista mesmo em poliuretano, né? Por isso estamos sempre junto aqui na FEIPUR, né? O poliuretano para a Covestro representa mais de 80% do negócio, né? Então a gente está no poliuretano da tinta, no poliuretano da espuma, no poliuretano do colchão, da geladeira, a Covestro está presente. E policarbonato, que é uma química no começo muito parecida, manuseio do fogênio, né? Nas duas produções existe esse material. E foi inventado, foi descoberto quase que na mesma época na Alemanha também. Então, a Covestro participou dessa invenção, né, digamos, e começou a tornar esses materiais descobertos naquele momento, policarbonato e poliuretano, foi atrás de aplicações para aquele material naquele momento da descoberta, né? E eu acho que a gente pode usar esse termo também. Nós somos bem pioneiros em economia circular. A Covestro, desde que ela separou da Bayer, desde antes a gente já fala de economia circular, e hoje, digamos assim, ela faz parte do CEO, né? O CEO, o board da Covestro fala de sustentabilidade. Então, é uma coisa que a gente realmente leva a sério, né? Então, essa é a importância de eu estar aqui com vocês e de trazer tudo que a gente fala sobre o assunto e dividir com vocês, né? Então, como eu disse, a gente está em todas as aplicações desses materiais, dos poliuretanos. A Covestro não vende espuma de poliuretano, a Covestro vende os polímeros, os polióis, os isocianatos para fazer, e o policarbonato. Então, a gente tem termoplástico também de poliuretano, matérias-primas para tintas, como eu já comentei, né? Essa é a Covestro. Somos uma empresa alemã, com sede na Alemanha, vizinha, a gente fala que a gente é primo da Bayer, porque as nossas produções elas estão lá junto, né? Então vamos falar um pouco assim desse contexto de economia circular, dessa mudança, né, dessa economia linear que a gente vive hoje, que produz, usa, joga fora, né? Esse conceito ele já está ultrapassado, é o que a gente está vivendo hoje, mas a gente vê cada vez mais iniciativas, tanto de legislação, né? A gente vê legislações impulsionando essa mudança para a economia circular. De que forma? O Brasil trabalha muito, o que eu acho que a política brasileira, o Brasil já tem uma política, né? Um framework que a gente fala que é uma política ainda, não é uma lei, mas já tem uma política muito forte lançada nesse ano de economia circular, com diversos conceitos, com diversas preparações. Então, assim, o Brasil já avançou. O Green Deal é antigo, que é o pacto da União Europeia, que deseja zerar emissões de carbono. Uma legislação forte que eu falo, que impulsiona muito a economia circular e a logística reversa, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Diversas indústrias já precisam prestar contas dos seus produtos no final do ciclo de vida deles.
Um exemplo, a indústria de refrigeração, que é uma indústria forte de poliuretano, ela já precisa apresentar, provar que 15% dos seus da geladeira retorna para o processo produtivo, que ela é coletada, os materiais retornam ao ciclo. Então, isso é muito importante, impulsionou muitos projetos. É, todas as indústrias já têm o processo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, do retorno da embalagem, o que é um grande passo, né, falando de legislação, né, especificamente. Inclusive até a China, que todo mundo fala, ninguém se preocupa, a China só polui e joga produto no mundo. A China também já começou a falar, já tem leis. Então, assim, o mundo já mudou. Eu não falo mais vai mudar, já mudou. Né? A sociedade já cobra das marcas e das grandes empresas soluções sustentáveis. Ela já meio que, ok, existe aquele conceito de que ela ainda não paga mais. Isso pode ser uma realidade, mas eu já digo que isso já foi muito pior. Hoje em dia, eu já vejo muitas situações onde já se paga um pouco mais por um produto sustentável. Claro, a linha popular ainda manda, o grande volume ainda é a linha popular, onde não se paga. Mas a gente vê cada vez mais as marcas brasileiras sendo valorizadas por criar uma linha sustentável, por fazer esse marketing saudável e não falso, né? O tal do greenwashing que ninguém quer, mas realmente soluções sustentáveis, produtos sustentáveis que utilizam matérias-primas sustentáveis que não usam petróleo, no nosso caso da química, ou trazendo soluções com redução do impacto de redução de emissões de carbono e etc. Então, isso aí a gente vê muito. A gente vê empresas que querem fazer negócio com empresas lá fora sendo exigido esse tipo de coisa, que você comprove ou uma certificação sustentável, um selo sustentável, ou alguma origem sustentável, ou cobrando que você apresente o LCA daquele material, né, o Life Cycle Assessment, que é o impacto daquele material na sua produção, o quanto ele gerou de carbono. Isso é realidade, isso vai estar cada dia mais nas empresas. E é preciso estruturar os projetos, entender de que forma a sua empresa vai fazer esse tipo de negócio, né? De como que ela vai se manter nesse mundo sustentável. E essa que é a importância. E essa é a forma que a Covestro estruturou o trabalho dela. Nós temos uma política que nós seremos 100% circular. Então, de que forma? A gente tem 4 pilares, entre eles matérias-primas alternativas, então buscar com os nossos fornecedores matérias-primas alternativas ao petróleo, que eu vou estruturar um pouquinho mais aqui para frente na nossa conversa, a busca de energias renováveis, porque na Europa é uma grande preocupação, a matriz energética europeia é suja, ela vem da queima de combustíveis fósseis, então é muito forte isso nas nossas fábricas, né? O Brasil, graças a Deus, tem uma matriz energética super limpa, mas aonde estão as nossas produções, isso precisa ser trabalhado. Então, o que a gente fez nessa frente? Reciclagem inovadora, reciclagem química que eu estou falando aqui, né, que é pegar uma espuma de poliuretano, transformar ela de novo em poliol isocianato, é possível, a gente está investindo muito nesses projetos, eu vou mostrar um pouquinho, e as soluções conjuntas, do porquê que a Covestro está sempre vindo aqui falar para os públicos sobre economia circular. Porque não se faz sozinho economia circular. Não adianta a Covestro desenvolver uma solução se os nossos clientes não entendem a necessidade daquele material. Então, não adianta a Covestro querer fazer alguma coisa se os nossos fornecedores não nos trouxerem alternativas. Então, essas soluções é uma jornada conjunta. Por isso que a gente vai estar sempre aqui falando, a gente está sempre aqui pronto para discutir projetos, né? Eu acho que isso é fundamental, porque não se faz realmente sozinho. É uma jornada junto, né? Não tem onde focar. E aqui é os focos que a gente dá, tipo assim, que frente de trabalho. Então, a neutralidade climática é muito importante, a gente salvar os recursos fósseis, utilizar cada vez menos petróleo e
reduzir o lixo plástico. Então, essas frentes são muito importantes. Então, eu estou estruturando na minha empresa, nesse momento, os meus projetos. É um modelo interessante de trabalhar. Neutralidade climática, que é o impacto, né, o quanto você gera de emissões de carbono, o quanto você está reduzindo a sua dependência de recursos fósseis, petróleo, combustíveis e etc., e o quanto você está reciclando, né, o quanto você está pensando no seu produto depois que ele vai para o lixão. Né? Então, essas frentes de trabalho são fundamentais. Então, vamos detalhar um pouquinho alguns projetos de energia renovável. Então, assim, quando a gente fala de uma produção, né, como a gente tem, como nós somos indústria química que produz os materiais, quando a gente fala de uma produção, a gente faz um estudo. Não vou detalhar, mas assim, eu quero só que vocês entendam. Quando a gente estuda o impacto de uma produção, é importante a gente entender que elas são divididas em escopo 1, escopo 2 e escopo 3. Quando a gente fala de escopo 2, a gente está falando de energia. Qual é a energia que você utiliza para produzir? É a do petróleo? É a de queima? Ela vem de termoelétrica? Um ponto muito importante para ser trabalhado. E as nossas fábricas na Europa, principalmente, e nos Estados Unidos, têm esse ponto para ser trabalhado, que é um grande, o escopo 2 para a Covestro representa bastante coisa. E a Covestro tem uma missão, está na nossa missão de zerar redução no escopo 2 em 2035, tanto do 1 quanto do 2. Como que a Covestro está fazendo? Então, a gente trabalha com a nossa produção, a gente utiliza ou a gente investe na produção para que ela seja mais sustentável, para que ela, primeiro, ela utilize menos energia, para que os processos sejam mais rápidos, para que não tenha tanto esfriamento, resfriamento. Então, a gente trabalha muito na nossa manufatura, na nossa produção, para isso. E outra, a gente busca com os nossos fornecedores de energia alternativas, né? Tanto para eletricidade, quanto para os facilities, que é vapor, né? Que é o vapor da caldeira, basicamente, né? Esse renewable steam seria isso, é aquele vapor. Como que a gente gera hoje? Queimando combustível, né? Então, como que a gente vai buscar um vapor que seja de outra alternativa, que não seja essa queima, né? Então, a gente está trabalhando demais nisso, e esses são os projetos que já estão rodando 100%, que é interessante de vocês verem o que a Covestro está fazendo, porque no Brasil é muito fácil também de implementar esse tipo de coisa. Painéis solares no Brasil já tem uma evolução muito grande, a energia eólica tem sido desenvolvida com muita intensidade, principalmente no Nordeste, né? Então, é um foco onde a gente pode dar. Ok, o Brasil tem energia limpa, como a gente comentou, né? Ela vem da hidrelétrica, mas é importante que tem momentos de pico da energia no Brasil onde se ligam às termoelétricas, né? Então, não seria necessário se a gente entender que a gente pode trabalhar nesse tipo de coisa. As fábricas da Covestro que focaram nisso, então a gente já tem 3 fábricas, uma na China, rodando com 45% de energia solar. A gente já tem todos os sites da Alemanha já trabalham com 10% da energia eólica. Tem um site produtivo nosso, que é em Antuérpia, também já está rodando com 45% de energia renovável que vem da energia eólica. Então, aqui a gente cita os nomes dos fornecedores, porque, como eu falei, não é para fazer propaganda de ninguém, mas é porque é uma solução conjunta. Se não tem parceria, não vai para frente. Se a Covestro não tivesse dado uma garantia para a Engie que ela ia comprar a energia limpa deles, não teria tido investimento da Engie. Né? Então, é importante aqui determinar esse tipo de coisa. Entender que se você vai trabalhar com alguém, esses projetos têm que ser desenhados junto. Né? Então, isso é muito importante. Outra coisa que a gente faz nos nossos processos, então eu falei de processos mais eficientes, que utilizam menos energia, a gente pode reduzir as nossas próprias emissões, né? Porque o óxido nitroso também é um GHG, né? É um gás de efeito estufa. É uma emissão que conta no GHG, não só o dióxido de carbono, né? Que é o grande maior, porque a gente usa equivalência em dióxido de carbono para fazer essa medição. Mas o óxido nitroso também é um gás de GHG. E a gente tem ele como um resíduo de alguma produção, né? Um resto da nossa produção. Então, a gente consegue trabalhar em catalisadores, a gente instala
eficiência nos processos para não gerar esse óxido nitroso. Então, isso é possível a gente trabalhar, né? Muito, no Brasil também é possível fazer, nos países aqui da América Latina também é possível fazer, entender as suas emissões, né? Porque muita gente ainda está nesse primeiro passo, entender o que eu emito, qual é o meu impacto, né? E do lado é aquilo que eu comentei, né? O uso de alternativas para gerar vapor, né? Porque indústria química usa muito esfria, 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 resfria, né? Então isso é muito comum para atingir as temperaturas ideais de reação. Então a gente trabalhar nessa geração de vapor para fugir dos combustíveis fósseis, né? Então a gente já trabalha hidrogênio verde, a gente tem diversos projetos, a gente tem biogás para trabalhar esse tipo de para geração de queima desse vapor, né? Então, se você vê, são soluções possíveis de serem implementadas, né? E que podem ser trazidas também para a nossa realidade. Agora é outro pilar que a gente tinha comentado, que é a economia circular nos materiais, né? Então, aqui é um estudo que nem é da Covestro, tá? A gente trabalha, eu quis trazer essa teoria aqui para vocês, porque é muito importante quando a gente fala de materiais, né? A seleção de materiais é muito importante. Você está num projeto, já estudando um produto que vai ser lançado daqui 1, 2 anos. Já pense na forma que você está projetando, especificando aqueles materiais, né? Porque é fundamental a escolha dos materiais e otimizar essa seleção de materiais para que lá quando ele for concebido, quando ele se tornar, né? Eu brinco assim, esse filho nascer, né? Esse projeto acontecer, ele já ter sido trabalhado. Então, uma coisa que é importante quando você faz o seu projeto, você já contar, principalmente em peças onde o requerimento, o esforço, né, a necessidade de exigência de trabalho desse material já não é tão intensa, opa, aqui eu já posso colocar alguma coisa de material reciclado. Eu já posso pensar desde lá, porque muitas vezes alguns projetos atuais não foi pensado nisso na concepção do projeto. E aí colocou-se alguns materiais onde não se precisava de tanta, né, necessidade de especificação ou de resistência. Então, opa, essa região da peça ela não é sacrificada, ela não tem um impacto muito grande, uma exigência muito grande durante o uso. Então, eu já posso pensar aqui. Outra coisa, qual é o material que eu posso utilizar que consegue trabalhar com espessuras pequenas, com pouco material? Isso também é fundamental na hora de um projeto, né? Trabalhar com materiais mais leves, substituir materiais, compósitos. O poliuretano é possível de fazer muito compósito, mas tem muitos outros, né? Depois nós vai ter mais à tarde também muita conversa sobre isso, a eficiência dos materiais, né? Quando a gente fala sobre os materiais, depois que a Simone falou que depois da economia circular nós vamos falar, tá aqui, esse é o foco, a eficiência dos materiais, né, os nanocompósitos, esse trabalho que a engenharia de materiais tem feito, é essencial também, porque quanto mais leve o material, menos combustível ele vai gastar, mais leve ele vai ser, menos. Pensem depois na hora da disposição, é um material mais fino, menos material para se decompor, né? Então é muito importante, né? E outra coisa que é muito interessante, que é uma coisa que está avançando muito, os modelos de negócios circulares. O que seria isso aqui? Por exemplo, o Uber, né? Que é uma economia compartilhada, né? Quando você pensa num material da economia linear, ele é produzido, ele é utilizado e vai para o lixo, que eu já comentei, né? Pensa nele, ele é produzido. Na hora da utilização, ele é compartilhado. Então, um apartamento no Airbnb, um carro do Uber, tudo aquilo que você pode compartilhar. Você muda o conceito do uso daquele material. Isso é economia circular, porque você não está utilizando e jogando fora. Às vezes, um apartamento seu da praia que está fechado, ele está em uso por alguém. Então, é uma mudança de pensamento, inclusive. Talvez ninguém tinha pensado assim, nossa, realmente, Fernanda, quando a gente pensa em modelos de uso de negócio, de bens, até isso está mudando.
o quanto a gente vê a utilização de carros compartilhados, não comprar mais carro, mas pensar em estruturar uma maneira com que esses materiais sejam usados na exaustão, né? Materiais que voltam, roupa é um exemplo muito grande, brechós, reutilização daquele tecido, colchão, o colchão volta, ele pode ser reformado, o tempo de uso daquele material, pensar em materiais que durem mais, que não vão para o lixão tão rápido. Então, assim, é tudo um pensamento e uma mudança do projetista, até de quem usa e de quem produz, principalmente. Né? Então, tudo a gente pode pensar, por isso que eu falo que tudo é uma jornada, são várias coisas que a gente pode pensar para contribuir nessa questão da economia circular. Né? Então, aqui são os projetos que a Covestro tem desenvolvido com grande intensidade nesse que a gente chama de escopo 3. Então, o que eu falei? Escopo 1, que é o que a minha própria produção gera, né? Escopo 2, a energia que eu utilizo para aquela produção, e escopo 3, que é o maior desafio de qualquer empresa. Por quê? O escopo 3 é aquelas emissões indiretas, que foi gerado para produzir o meu poliol. Vamos dar um exemplo de isocianato. Eu compro tolueno para fazer TDI. O meu fabricante de tolueno, ele tem que ter redução na emissão dele. Isso é escopo 3. É a emissão do meu fornecedor e do meu cliente. Pensa que é muito mais difícil a gente conseguir controlar esse tipo de emissão? Porque são na frente e atrás, onde eu participo da minha cadeia de valor. Então, é aí que eu falo que é o maior desafio, mas mesmo assim a gente está trabalhando com diversos projetos, porque a gente quer, em 2050, zerar o nosso escopo 3. Então, nós temos trabalhado com diversos fornecedores, no exemplo da eletricidade, o exemplo dos fornecedores de matéria-prima. A gente tem trabalhado demais na busca de materiais alternativos e dizendo assim, fornecedor, pode ir, a Covestro está aqui e ela quer essa sua solução. Né? Eu acho que isso é fundamental. Senão, a gente não vai desenvolver se a gente não tiver para quem vender. Então, dar essa mão para o seu fornecedor e para os seus clientes é fundamental. Né? Então, isso a gente está fazendo demais e a gente tem conseguido diversos avanços nesse tipo de coisa, que eu até quero mostrar para vocês, que são as matérias-primas alternativas, que é esse outro pilar. Né? Por exemplo, a Covestro já está trabalhando hoje no conceito de mass balance. Eu não vou me detalhar, porque é um conceito que ele tem que ser dado numa palestra só sobre isso, mas é uma certificação onde eu garanto, eu sou certificado, eu tenho uma auditoria que fala assim, que a Covestro comprou material sustentável do fornecedor e utilizou para produzir o meu produto. Então, o meu fornecedor fez um projeto de sustentabilidade, não utiliza petróleo. Ele usa para produzir o meu benzeno, que faz MDI, ele usa para fazer benzeno, a gente tem óleo de palma, né? É um material que a gente sabe que dá para fazer benzeno. O meu fornecedor foi lá, investiu nesse projeto e a Covestro agora compra. Essa certificação garante que eu estou trazendo um certo volume desse material e ele tá entrando na minha produção e eu estou produzindo com benzeno sustentável. Né? Essa certificação, quem garante, chama ISCC Plus, é o conceito de mass balance. É um conceito que vai estar cada vez mais difundido no mercado. Quais são as frentes de busca de matéria-prima alternativa? Primeira, biomassa. Biomassa basicamente vem de agricultura sustentável, muito importante, e que não tenha competição com alimento. Fundamental para a coisa evoluir, para ser sustentável. Estamos falando de sustentabilidade. Fundamental. Então, a gente, nessa certificação também é garantido que essa vegetação, essa agricultura não derrubou floresta, não utiliza mão de obra escrava, não, tudo isso é importante, por isso a certificação. Né? Então, a Covestro tem diversos fornecedores que já têm trazido para a gente alternativa, isso já está disponível. A gente já tem TDI, MDI, poliol, a base de materiais sustentáveis que não são petróleo, que utilizam biomassa da agricultura. Uma segunda frente,
A gente também buscou com os nossos fornecedores resíduos de indústria, né? Esses resíduos de indústria, tem muitos que são ricos em benzeno, tolueno e etc. Então, a indústria de celulose, ela tem um resíduo que é muito rico em benzeno. Então, a gente trabalha com um dos fornecedores para nos trazer isso que a gente chama de busca, então, a segunda geração, onde a gente buscou resíduo. Aí vocês vão me dizer, Fernanda, mas isso não é ainda economia circular, porque você não está fechando o ciclo do poliuretano. É por isso que a gente está trabalhando muito forte na reciclagem, né? A reciclagem dos lixos, do pós-consumo, porque até aqui a gente não estava falando de pós-consumo, né? De economia circular, a gente estava falando de redução do impacto gerado pelo uso de petróleo, essas duas frentes. E nessa terceira frente, a gente está fazendo a economia circular de verdade. Nós estamos com projetos, reciclagem de banco automotivo, espuma flexível, HR. A gente está trabalhando com reciclagem de colchão, né? Então, com diversos parceiros. A gente tem um projeto importante de reciclagem de espuma rígida, para a gente ter de volta poliol, isocianatos, MDIs e TDIs, né? Então é muito importante. Então, essas frentes, esses dois aqui, a gente já tem disponível comercialmente. Eu já tenho TDI com base de plantas e TDI com base de resíduo industrial. Aqui, na frente dos resíduos, como é um pouco mais complexo, a gente tem que desenvolver um processo mais eficiente possível. O que eu estou mais avançada na reciclagem de colchões. O que eu também já consegui nessa frente aqui de reciclagem? Ok, é mais difícil reciclar poliuretano, porque o poliuretano é um material termorrígido, que eu não consigo aquecê-lo e fazer voltar. Então, só a reciclagem química que funciona para mim. Mas o policarbonato dá para fazer reciclagem mecânica de policarbonato, moer e trazer de novo. Então, a Covestro tem na linha materiais com um percentual de reciclado, mecanicamente. E a gente está buscando, por exemplo, em outras indústrias, esses resíduos. Já se tem muita tecnologia e muita pesquisa avançada em reciclagem de pneus. E na reciclagem de pneus, eu consigo matéria-prima para os meus materiais, né? Para produzir MDI, por exemplo, que é o isocianato da espuma rígida. Então, nós já temos um fornecedor que nos fornece MDI para fazer isocianato, para fazer benzeno para fazer MDI, que é o metil de isocianato, que é o MDI para fazer espuma rígida, que vem da indústria de pneu. Então, o pneu, no final do ciclo de vida dele, é possível extrair benzeno. Então, é outra frente de materiais que está muito próxima já de acontecer. Para o ano que vem, a gente já vai ter, pelo conceito do mass balance, que é muito mais fácil de eu introduzir na minha produção, já vai ter disponível para o mercado também mais uma frente de alternativas de matérias-primas. Então, o convite aqui é não só falar do que a Covestro já tem, mas um convite a vocês a pensar, a minha indústria também pode buscar alternativa, eu uso petróleo, eu vou buscar uma alternativa. E isso faz essa economia circular girar. Porque não adianta a gente falar, é caro, eu não vou usar. Enquanto ela não tiver escala, ela não vai ter um custo aceitável para a coisa girar. Então só vai girar quando reduzir o custo, só vai reduzir o custo quando girar. Então é importante essa evolução juntos, né? Então, por isso que a gente sempre destaca esses projetos. Aqui são o nome dos fornecedores, que é importante citar essas parcerias, né? A Neste é quem está fornecendo para a gente o benzeno base planta, a Borealis nos fornece fenol base planta para fazer policarbonato, a Total também está fornecendo um desses materiais que eu citei para vocês. Então, assim, é importantíssimo trazer o nome de quem está trabalhando, o nome de quem está junto nessa jornada, né, que a gente fala. E aí ele entra no nosso processo por esse sistema do ISCC Plus, que é a certificação que garante que a Covestro está indo lá na Neste e está comprando realmente, porque eu tenho que comprovar que eu estou comprando realmente esse benzeno base planta e estou pagando mais caro por isso, né? Então é uma certificação que ela existe. Essa é a forma que o material entra no nosso processo, ele é misturado nos materiais fósseis, porque ele tem a mesma especificação, e por isso que a gente acreditou muito nesse processo mass balance, porque a gente sabe que
o produto final não muda a especificação, você não precisa reaprovar, porque a especificação é exatamente a mesma. Então, por isso que a gente acredita muito nisso. E aqui é um exemplo também que eu estou trazendo anilina, base plantas, e adicionando ao meu processo. A anilina é uma das matérias-primas também para o MDI. Né? Então, dessa forma, a gente está cada vez mais buscando alternativas e baixando as nossas emissões. Né? Então, isso é um projeto também que já virou realidade, já está sendo produzido e já tem material disponível para venda. Né? Outro ponto muito importante, o design. Eu comentei com vocês no começo do projeto, do estudo dos materiais, materiais leves, materiais que têm um tempo de vida mais longo, são mais resistentes, a importância de pensar nisso lá do projeto, e o design. Então, a Covestro, junto com diversas empresas, fez um hub na Europa, né, que esse é o nome do conselho que trabalha esse tipo de coisa, o começo dos materiais, o design, e criou até um guia de design muito interessante, que cita as possibilidades. Então, vamos falar, ele foca em 5 coisas. Um deles, a seleção de materiais, que eu comentei, os modelos de negócio, que eu dei o exemplo do Uber, que eu dei o exemplo do Airbnb, o conceito de você mudar a utilização daqueles materiais, os design circular, né, que representam um produto como um serviço, como eu falei, a gente pensar na extensão de vida daquele produto, porque quando a gente pensa, a gente vivia a época da economia linear, quanto menos tempo ele durasse, era melhor, porque eu não tinha que me preocupar com aquele produto e o meu consumidor ia comprar de novo. Só que se esse material que vai para o lixo é minha preocupação, é um custo para mim que se esse material não durar o suficiente, ele já vir para mim como um lixo de novo para eu ter que tratar. Então, eu estou pensando agora na extensão de vida daquele produto. E é importante para mim, como produtor, não só vender novos, mas entender o que eu posso fazer com esse produto que volta. De que forma eu posso ganhar dinheiro com esse produto que volta. Porque às vezes a gente pensa que é só fazer o que a lei cumpre. Não, não é isso. É fazer dinheiro com esse material depois da vida dele. Né? Ele volta para mim, é um negócio, vai ser um negócio. Isso que é a mudança que eu falo, né? Como que a gente pode trabalhar desmantelar? Como é que eu posso trabalhar nesse material voltando? Que tipo de alternativa eu vou ter de cooperativas, que é hoje, mas será que funciona bem cooperativa para desmontar esse colchão para ele voltar, para desmontar esse carro para ele voltar para o processo? Qual o melhor modelo? Quem tiver essa coisa já pronta vai estar trabalhando na frente de todo mundo, né? Então, essa que é muito importante a gente pensar em tudo isso. Então, foi desenvolvido um guidebook, né, que é um livro sobre o design circular. Como que eu já, a hora do processo, do projeto, eu já posso pensar, olha, esse produto ele vai ter um conceito diferente, ele vai durar mais tempo, ele vai ser mais leve, ele usa materiais alternativos ao petróleo, ele já trouxe redução de pegada, e além de tudo isso, ele vai poder ser utilizado de uma maneira cooperativa, ele vai ter uma vida mais longa, tudo isso é o pensar na economia circular, né? E outra coisa que se vê cada vez mais é o desenvolvimento de materiais monomaterial. Do que se trata? É o seguinte: uma das maiores dificuldades quando você pensa em reciclar esse produto que vem de volta para mim, que foi utilizado, né, pelo consumidor e ele jogou no lixo, descartou, não tinha mais condição de usar aquele carro. Foi lá para ele voltar. Ok, o metal ele é super reaproveitado, até hoje todo mundo consegue utilizar, né? É um material que você esquenta e que você consegue reutilizar. Mas pensa nas espumas desse carro, os bancos desse carro, né? Como é que estado eles voltam, né? É possível reciclar? A gente está trabalhando com projetos de reciclagem química para ele voltar. Mas qual é a maior dificuldade que a gente vê? Pensa assim, hoje em dia, quando esse carro foi feito lá atrás, ninguém estava preocupado se aquele tipo de espuma ele era exatamente o mesmo tipo.
Se, por exemplo, se um fabricante usa uma espuma, o outro usa outra, o outro usa outro grade. Na hora que essas espumas voltam, ela é tudo espuma. Não interessa se ela foi feita por qual montadora, né? É tudo a mesma coisa. Então, quanto mais simples ela for, mais monomaterial ela for, mais fácil é para fazer essa reciclagem. O exemplo do farol do carro é muito interessante. Hoje, o projeto ele trabalha com diversos materiais. Se vocês veem aqui bem no cantinho da esquerda, um projeto padrão. Olha quantos materiais diferentes são envolvidos nesse processo. Quando você pensa num projeto monomaterial, cada vez mais você vai pensar em reduzir a quantidade de materiais. Primeiro, se eles são recicláveis. E segundo, reduzir a quantidade, para quando esse farol voltar, eu não tenha milhares de divisões para fazer. Ele vai ter poucos materiais para ser reciclado. Isso é muito, o que a gente tem visto muito nas indústrias, cada vez mais, o design para a circularidade. Trabalhar monomateriais, para você poder, na hora que esse material volta, você conseguir dividir esses materiais e ter menos, como é que eu vou dizer? Ter que ter menos soluções para essas reciclagens, porque se você tem um material só, você junta tudo e recicla. Uma solução só resolve, né? Então é muito importante policarbonatos não ter tantos grades diferentes, trabalhar com grade transparente, o outro não, e pronto, é isso, né? E eles já se encaixam, você não precisa de tantas peças para ficar encaixando, né? Então eu vejo isso como muito rico, assim, da gente pensar a forma de produzir materiais para o futuro, né? Então isso é fundamental. Outra coisa que se trabalha muito é adesivo, né? O adesivo atrapalha muito a reciclagem. Ah, de que forma colchão ou carro utiliza menos adesivo e esse banco, quando volta, ou esse colchão, quando volta, ele é simplesmente desmontado. Não tem aquele adesivo no meio para atrapalhar, que é outro material que, quando você vai fazer a reciclagem, ele vira um outro material lá dentro, daquela mistura da reciclagem química, ou até da reciclagem mecânica. Né? Então, isso que é muito importante. Pensar no design, no monomaterial, é uma saída para o futuro também para ser pensada. E a reciclagem que eu comentei com vocês. Então, a gente já conversa trabalhando em diversas frentes. Como eu falei, a gente está investindo para o ano que vem numa planta com escala mais comercial para a linha de colchões. A gente já desenvolveu todo o esquema, porque, por exemplo, eu gosto muito de comentar aqui, quando a gente pensa em reciclagem, o que vai virar matéria-prima? O lixo. Então, o lixo tem que ser profissional. E no Brasil ainda é uma questão. A gente trabalha, o lixo no Brasil, ele é uma questão muito social, né? Envolve muita coisa do social, porque quem é catador de lixo hoje não é profissional, é uma pessoa que não teve alternativas na vida. E ele foi ser catador de lixo. Já quando esse lixo deixa de ser só lixo, ele vira uma matéria-prima para uma indústria, ele precisa ser profissional, né? Então esse é um principal passo para avançar, ter profissionalização na coleta, no desmanche desses materiais. Esse é um ponto que o Brasil precisa trabalhar e tem uma oportunidade imensa para empresas que querem ir para esse segmento, né? Então isso cada vez mais. Então, tendo esse passo concluído, que é o que a Covest conseguiu fazer para as espumas flexíveis de colchão, para virar comercial é um passo, é um investimento. Também não é fácil, porém, a gente está completamente comprometido com isso, então a gente já vai fazer. Fizemos também banco de carro, a gente já tem toda a química pronta, porque depois que a gente acerta a química para a química está pronta. Vamos trabalhar nessa parte de coleta, desmanche e volta. Né? Outra coisa que está muito legal também, a Covest está investindo muito investimento, muito recurso, tanto de pessoas, né, de desenvolvimento, pesquisa. Agora a gente está fazendo o projeto o Circular Foam, que a gente está reciclando espuma rígida também, tanto de geladeira,
quanto de painéis, né, telhas sanduíche, painéis isolantes térmicos, que é a espuma rígida, né? E parceiros muito grandes trabalhando junto com a gente, porque essas empresas têm meta de redução de emissões e uso de reciclado. Então, como de novo eu vou frisar, as parcerias, o quanto essas empresas que estão junto com a gente entendem que trabalhando junto a gente chega lá, né? Então, se você tem meta, eu também tenho. Vamos trabalhar junto, né? Eu acho que diminui o peso para todo mundo e a gente atinge essas metas junto. Oi? Ai, desculpa, é que a gente tem que encerrar, minha flor. Tá, não tem problema. O horário tá. Não falta, não. Só falta esse fechamento mesmo. Ah, então tá bom, minha flor. Tá obrigada, bom? Viu? Obrigada. 2 minutinhos a gente termina. Obrigada. Imagine, obrigada a você. Então, a gente fechando, né? De que forma que essas parcerias são feitas, né? Então, eu trouxe o exemplo no Brasil do Hub de Economia Circular aqui no Brasil, que a Covestro faz parte, e que várias outras empresas que estão aqui do lado também faz parte. Todo mundo tem meta de redução? Vamos trabalhar junto, vamos ver que tipo de projeto pode ser feito junto, né? E é isso, assim, é bom que no final até que não foi tanto tempo, eu já estava terminando. E é isso, assim, então é por isso que a gente traz sempre esse convite, a gente traz sempre esses exemplos de como a Covestro está fazendo e de que forma a gente pode chegar junto nessas metas, né? E de que forma a nossa América Latina pode realmente evoluir nesses projetos de economia circular. A gente tem potencial, a gente tem possibilidade, e conte com a Covestro, qualquer momento que vocês tiverem algum tipo de projeto nesse sentido. Tá bom? Vou parar de compartilhar aqui. Um conteúdo novo, né? Desculpa até interromper, só porque temos a sequência aí de não palestras. Tem problema. Tá bom? Sem problema. Então, olha, mais uma vez, ótimo. muito obrigada. Como eu mencionei, a palestra foi gravada, transmitida ao vivo e gravada, e nós vamos continuar compartilhando, e também depois vai para o site, o feiplar.com, tá bom? Ótimo. Fernanda, até uma próxima, obrigada, se Deus quiser. Até. Obrigada, viu? Tchau. Tchau.